9 horas. Já são 7h05, acho que a gente já pode começar. Só para alguns avisos. Então, primeiramente, boa noite, gente. Meu nome é Bárbara. Eu sou do 8º período, sou da diretoria tanto da LACM quanto da LANEF. Hoje a gente tem o prazer de ter essa aula no apoio estagiário sobre resoluções de questões da CISEM com o professor Felipe, que ele tem residência em clínica médica no Hospital Federal de Bom Sucesso, ele fez residência em nefrologia no HU e atualmente também é médico nefrologista do HU. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E só lembrando, gente, que essa aula para a LACM não tem presença, mas para a LANEF tem. A gente vai colocar agora no chat o link do formulário de presença e vocês vão ter até mais ou menos a metade da aula para preencher, tá bom? Pode ficar à vontade, professor, para começar. Tá certo, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, queria agradecer. É um tema que eu gosto bastante, né, dentro da nefrologia, e a parte de resolução de questões, eu acho que é uma parte muito didática, que a gente consegue ver o que está sendo cobrado, né, nas provas da SUSEM, nas provas da residência, e a gente consegue realmente aí ter um ganho de aprendizado quando a gente tenta associar aquela parte teórica com aquela nossa parte prática, né? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês? Vou trazer algumas questões, aí eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, né? Vocês vão tentar pensar numa alternativa e depois a gente vai discorrer sobre os principais conceitos daquela questão, tá? Então, vamos lá. A primeira questão que eu trouxe foi uma questão que caiu na prova da SUSEM, que diz o seguinte: as alterações mais comuns encontradas na instalação da insuficiência renal aguda são: aí, letra A, pericardite e hiperparatiroidismo. Letra B, aumento dos níveis séricos da creatinina e da ureia, esplenomegalia também. Letra C, hiperparatiroidismo e edema facial. Letra D, edema facial e aumento de níveis séricos da creatinina e ureia. E letra E, aumento da creatinina e da ureia e hiperparatiroidismo. Então, é uma questão tranquila relativamente, que ela quer saber se você tem realmente o conhecimento de qual que é a manifestação clínica mais comum da insuficiência renal aguda. E ela coloca essas alternativas. Vamos dar aí alguns minutinhos, alguns segundos, na verdade, para você pensar. Letra A, B, C, D ou letra E. Quais seriam as possibilidades para a gente poder pensar nesse caso, tá? Bom, quando a gente pensa, então, num paciente com insuficiência renal aguda, essa questão, ela traz nas alternativas e no enunciado um seguinte conceito: se você sabe diferenciar lesão renal aguda de doença renal crônica. Para a gente poder diferenciar, a gente precisa saber os conceitos de doença renal crônica e os conceitos de lesão renal aguda, tá certo? Pelo CADIGO, o CADIGO é a Bíblia da nefrologia. Pelo CADIGO, a doença renal crônica ela é definida como uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml minuto, mantido essa taxa de filtração abaixo de 60 por um período mínimo de 3 meses, ou quando você tem uma taxa de filtração glomerular maior do que 60, mais uma evidência de lesão estrutural renal. Então, olha só, a doença renal crônica ela não é definida pelo nível sérico de creatinina. Ah, eu dosei minha creatinina veio de 1,5. Eu tenho doença renal crônica? Não. A creatinina nunca é usada isoladamente como um fator para a gente poder avaliar a função renal. Por quê, Felipe? Porque a creatinina sérica, ela varia de acordo com a massa muscular. Quem é mais forte tende a ter uma creatinina maior. Ela varia de acordo com cor de pele, etnia do paciente. Ela varia de acordo com o gênero do paciente também. Então, a creatinina você nunca utiliza de maneira isolada para poder avaliar a função renal. Como é que a gente avalia, então? A gente coloca a creatinina em fórmulas. As principais fórmulas, a forma que a gente mais utiliza no nosso dia a dia é a fórmula do CKDEP. É impossível fazer essa fórmula, calcular a taxa de filtração por essa fórmula à mão. Você põe numa calculadora, põe creatinina sérica, põe idade do paciente, põe gênero e põe etnia, e você realmente consegue já ter o resultado na hora. Muitas vezes, na prova, eles pedem para você calcular a taxa de filtração glomerular. E quando eles pedem para você calcular a taxa de filtração glomerular, eles pedem para você utilizar a fórmula de Cockcroft-Gault. Foi a primeira fórmula que tinha como objetivo fazer a estimativa da taxa de filtração glomerular. Na prática, a gente quase não utiliza essa fórmula. Então, tende a ser cada vez menos cobrado essa fórmula, porque não é aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia. Mas é importante saber que a Cockcroft-Gault é aquela fórmula 140 menos idade, entre parênteses, vezes o peso,
dividido por 72 vezes creatinina sérica. E se for mulher, multiplica por 0,85. Enfim, um outro conceito aqui que é bem interessante na definição de doença renal crônica é que quando você tem um paciente com uma creatina de 0,8, você põe uma taxa de filtração glomerular, você vê um paciente com uma taxa de filtração maior do que 100. Esse paciente tem doença renal crônica, mas, poxa, Felipe, o paciente tem aqui uma creatina de 0,8, por que esse paciente tem doença renal crônica? Porque a definição de doença renal crônica é a alteração da taxa de filtração glomerular abaixo de 60, ou quando você tem maior do que 60, com evidência de lesão estrutural renal. E o que seria uma evidência de lesão estrutural renal? Seria, por exemplo, um paciente que tem uma doença renal policística. Ele tem vários cistos renais. Então, esse paciente realmente vai ter uma doença renal crônica, mesmo com uma taxa de filtração glomerular considerada normal, mesmo com uma creatinina sérica normal. Um paciente, por exemplo, que tem uma diabetes não compensada, que não trata, uma glicada alta, e aí você faz um spot urinário, um exame de urina, divide a albumina por creatinina e vê que esse paciente tem uma proteinúria. Esse paciente também vai ter uma doença renal crônica, mesmo tendo, às vezes, uma creatinina normal. Então, isso é muito importante, tá? A gente definir o que é doença renal crônica. E aí, quando a gente define doença renal crônica, a gente tem que saber que a doença renal crônica, ela leva algumas consequências. E não são apenas as consequências tubulares, né, de filtração, reabsorção, secreção tubular. O rim, ele tem um papel endócrino também. O rim, ele produz um hormônio chamado eritropoetina, a EPO. A eritropoetina, ela vai lá na medula óssea, ela atua na medula óssea para estimular a síntese de células vermelhas, estimulando, então, a produção de hemoglobina e hemácias. Quando você tem um paciente que está evoluindo com a disfunção crônica, progressiva, você vai reduzindo a capacidade do rim produzir eritropoetina. Consequentemente, o paciente desenvolve um quadro de anemia. Além dessa função de produção de eritropoetina, o rim está relacionado diretamente com a síntese de vitamina D, do calcitriol. Né? Você tem lá a fotólise, a luz, ativa uma sequência de reações na epiderme, vai no fígado, produz a 25-hidroxivitamina D, e essa 25-hidroxivitamina D produzida no fígado, ela sofre ação lá no rim para produzir a 1,25-hidroxivitamina D, que é o calcitriol. Tá? E aí, quando você diminui, então, a produção de calcitriol, porque você está tendo uma doença renal crônica progressiva, você aumenta o PTH, tá? E gerando um hiperparatiroidismo secundário. Esse hiperparatiroidismo secundário, ele pode levar a maior risco de fratura óssea, a reabsorção subperosteal, pode levar um paciente com risco de fratura, de tumor marrom também. Então, são consequências da doença renal crônica de muito tempo, não tratada, não cuidada. Além disso, para a gente poder diferenciar lesão renal aguda de DRC, a gente pode ver alterações ultrassonográficas, né? Então, você que tem aqui um ultrassom, e aqui, ó, onde eu estou delimitando, é onde seria, teoricamente, a parte do rim. Você vê aqui que no rim, a parte que eu estou colocando aqui, seria a parte cortical, ela está muito parecida com a parte medular. Então, você teve uma perda da dissociação córtico-medular. Isso indica já um grau de cronicidade, tá? Geralmente, o rim crônico também tende a ser um rim menor, um rim mais atrofiado, ok? Então, esses conceitos são tão importantes que caem direto em prova de residência. Isso aqui foi uma prova de residência de acesso direto da Unicamp, de alguns anos atrás, que queria saber exatamente se você dominava esse conceito. Um conceito simples, um conceito básico. Um homem, 64 anos, hipertenso e dislipidêmico. Ele fazia só uso de captopril e simvastatina. Na primeira consulta dele, em maio, ele tinha uma creatina de 1,3 e uma relação albumina-creatinina, no spot urinário, de 280 miligramas por grama. Na segunda consulta, em novembro de 2013, ele apresentava uma creatina de 1,8. Lembra, creatinina isolada não é um bom parâmetro para você avaliar a função renal, isoladamente. Você tem que pegar a creatinina e pôr nas fórmulas. Aqui eles colocaram na fórmula, provavelmente CKDEP, que é a principal fórmula, e viram a taxa de filtração glomerular desse paciente abaixo de 60, 57, com a creatina de 1,28 e com uma relação albumina-creatina de 130 miligramas por grama. A pergunta discursiva foi rápida e direta. Cite 3 critérios que definem o diagnóstico de DRC nesse paciente. Se você for avaliar esse paciente, você vai ver que ele tem uma redução da taxa de filtração glomerular abaixo de 60,
porque se aqui a creatina é de 1,3, vai dar, então, um pouco menor do que 57 também. Então, você tem redução da taxa de filtração glomerular abaixo de 60, num período maior do que 3 meses, de maio a novembro, e você tem uma alteração da estrutura, uma evidência de lesão estrutural renal, através da albuminúria, maior do que 30 miligramas por grama de creatinina. Então, quando você avalia o diagnóstico de doença renal crônica, você consegue ver exatamente isso. Você tem um critério temporal, de maio a novembro, 3 meses, você tem um critério de redução da taxa de filtração glomerular e mais uma alteração da estrutura, de lesão estrutural renal. Tá? E a letra B, só para a gente poder saber, né? Cite 3 grupos de doenças relacionadas a DRC mais frequentes. Tá? Quais são as principais causas de DRC no Brasil? As principais causas são hipertensão, diabetes e glomerulopatias. É interessante que no Brasil, infelizmente, pela nossa dificuldade ao acesso básico de saúde, muitas vezes, o paciente ele desenvolve uma alteração da função renal, qualquer que seja o motivo, e quando ele chega para a gente, já tem uma disfunção grave. E quando você pergunta para ele, por que você perdeu a sua função, por que o seu rim parou de funcionar, todos eles falam hipertensão. Mas a hipertensão aqui é causa da insuficiência renal ou é consequência da doença renal crônica? Porque quando você perde função, você não consegue equilibrar a sua pressão arterial. Você geralmente tende a ficar hipertenso. A maior parte das vezes é consequência, só que a gente não conseguiu fazer aquele diagnóstico de base e por isso o paciente acha que foi hipertensão e a gente acabou perdendo um tratamento e o paciente evoluiu com a disfunção crônica, tá? Então, quando a gente retorna para a nossa questão, se a gente soubesse os conceitos básicos de doença renal crônica, a gente teria visto que hiperpara na questão, na letra A, na letra C e na letra E, são características de pacientes com doença renal crônica, porque você reduz a capacidade endocrinológica do nosso rim. Esplenomegalia não tem nada a ver com insuficiência renal. Na insuficiência renal, você vai ter o quê? Edema facial e aumento dos níveis séricos de creatinina e ureia. Então, todo paciente que chega para você, numa emergência, no consultório, qualquer que seja o motivo, chega com um exame de sangue que fala que tem creatina sérica alta e ureia também alta, até que se prove o contrário, até que você faça anamnese, busque um ultrassom, creatina prévia, você vai considerar aquele paciente com um quadro de uma insuficiência renal aguda, ok? Primeiro conceito. E já que falamos agora de um pouco de doença renal crônica, vamos trazer agora um pouco mais dos conceitos de lesão renal aguda. Essa questão também que é na SUSEMI, nos anos anteriores, que diz um paciente de 55 anos, teve um quadro de um AVC isquêmico, e no hospital ele chegou com uma creatina de 6, uma ureia de 250, um potássio de 7,5. Além disso, com uma CPK de 2.500. A questão pergunta, além do AVC, esse paciente teve complicações. As mais prováveis são... O que você pensaria para esse paciente aí? Tá? Um paciente que chega, então, para você com uma creatinina alta, ureia alta, com hipercalemia, o que a gente pensaria? Gente, aqui a gente vai discutir, então, os conceitos de lesão renal aguda. O que é lesão renal aguda? Pelo CADIGO, a nossa Bíblia, lesão renal aguda é definida quando você tem um aumento da creatina sérica, dosou no sangue, maior do que 0,3 mg por decilitro no período de 48 horas, ou quando você tem um aumento da creatina sérica maior do que 50 vezes a creatina basal presumida ou conhecida num período de 7 dias, ou ainda quando você tem uma redução do débito urinário por um período de 6 horas. E olha só como esse conceito é importante. Caiu numa prova de residência, acesso direto do IANSP. A lesão renal aguda é definida pelo quê? Poxa, como é que eu sei que o paciente está evoluindo com lesão renal aguda? É porque ele ficou inchado nas pernas? É porque aumentou a ureia? É porque eu só posso avaliar o débito urinário? Não. A lesão renal aguda é definida pelo aumento da creatinina sérica e pela redução do débito urinário. Conceitos básicos que a gente precisa ter para poder fazer a resolução de questões e para a nossa prática clínica. Ok, Felipe. Uma vez que você definiu o que é a lesão renal aguda, a gente precisa classificar. Existem algumas formas de classificar. Você pode classificar pelo aumento da creatinina ou pela redução do débito urinário. Aqui a gente fala que é o estágio 1, 2 e 3. Lesão renal aguda, CADIGO 1, CADIGO 2 e CADIGO 3. Quando você tem um aumento de 1,5 até 2 vezes o valor basal da creatinina, é CADIGO 1. De 2 a 3 vezes, CADIGO 2. Maior do que 3 vezes, CADIGO 3.
ou ainda quando você tem um paciente com uma creatinina sérica maior do que 4, já é CADIGO 3, ou quando o paciente inicia uma terapia renal substitutiva. O que é isso? Hemodiálise ou diálise peritoneal. Esse paciente já evoluiu com uma lesão renal CADIGO 3. Ou você pode utilizar o critério de débito urinário. Isso não tem jeito, é pela prática, você vai decorando, tem que decorar essa tabela, porque algumas vezes isso também cai na prova. E aí, quando você classifica esse paciente com lesão renal aguda, CADIGO 1, 2 e 3, você não está falando da etiologia, de qual é a causa da lesão renal aguda desse paciente. E é importante a gente entender qual é a causa para poder entender qual vai ser a nossa forma de tratamento. Essa tabelinha aqui, vocês vão cansar de ver durante a graduação. Tem que saber isso. E, poxa, Felipe, vou decorar valor de densidade urinária, osmolaridade urinária, fração de excreção de sódio. Você não precisa decorar especificamente. É mais importante a gente entender. A lesão renal aguda pré-renal é aquela que, como se o nosso rim ele estivesse funcionando. É como se você tivesse passado, por exemplo, um plantão lá no CTI Covid, numa enfermaria Covid, você ficou de máscara N95, capote, o dia inteiro, e aí quando você chega em casa, depois de 12 horas de plantão, aí você vai no banheiro, você lembra, caramba, não bebi um gole d'água, aí você vai no banheiro, a sua urina está como? Concentrada. Por que a sua urina está concentrada? Porque o seu rim está funcionando, graças a Deus. Você só fez uma lesãozinha renal pré-renal. Então, significa que como o seu rim está funcionando, você vai reter tudo aquilo que é necessário para manter a volemia do seu organismo. Então, você vai reabsorver muito sódio. Todo o sódio que o seu organismo consegue, o seu túbulo consegue reabsorver, ele vai reabsorver. Então, a fração de excreção de sódio, o quanto de sódio você vai eliminar na urina, é menor que 1%, é baixo. Porque o seu organismo está o quê? Seu túbulo está reabsorvendo toda a quantidade de sódio. Ao passo que o sódio urinário também vai ser baixo. Óbvio, se você está eliminando pouco, a fração de excreção é baixa, o sódio urinário também vai ser baixo. Agora, como vai ser a osmolaridade urinária e a densidade urinária? Presta atenção aqui nesse tópico. A osmolaridade urinária e a densidade, elas vão ser elevadas. Por que elas vão ser elevadas? Quando você reabsorve sódio, você reabsorve água também. Então, você concentra a urina. A pré-renal é só você lembrar. Aquela situação onde você está depois de 12 horas de plantão. Como é que está a sua densidade? Como é que está a sua urina? Ela tá muito amarela, está muito concentrada. A osmolaridade vai estar aumentada e a densidade urinária também vai estar aumentada. Ok? Esses são as causas pré-renais. Geralmente relacionadas a um paciente que teve náuseas, vômito, diarreia, ele acabou perdendo volume por algum motivo, acabou perdendo líquido por algum motivo, e você está hipoperfundido por um período de tempo. Agora, às vezes, se essa causa pré-renal não é revertida, você evolui para uma causa renal. Ou tem outras causas, um paciente de choque séptico, um paciente de uma sepse mantida, entre outras causas nefrotóxicas também, você pode ter um quadro de uma lesão renal aguda renal, parenquimatosa. Aqui, o seu rim, ele não funciona. Então, não adianta você ter sódio, não adianta você ter água, porque você não consegue reabsorver. Então, na lesão renal aguda renal, o seu rim, ele não reabsorve sódio. Se ele não reabsorve sódio, ele não reabsorve água. A sua urina fica uma urina diluída. Aquela urina do paciente renal crônico, às vezes, já está perdendo muita função, ele não tem a função tubular preservada, ele tem uma densidade urinária como? Uma densidade urinária baixa, uma osmolaridade urinária também baixa, porque a urina fica diluída, você não consegue reabsorver. Tá? Isso acaba caindo de vez em quando em questões de residência. Eu trouxe uma aqui para vocês, que é exatamente isso. Dos achados laboratoriais abaixo, qual falarei mais a favor de uma lesão renal aguda parenquimatosa, em detrimento da pré-renal? Aqui você tem que entender, a lesão renal aguda parenquimatosa, intrínseca renal, é aquela onde o rim não funciona. Se o meu rim não está funcionando, Felipe, eu vou ter uma fração de excreção de sódio aumentada, vai ser maior do que 2%, porque eu não consigo reabsorver. Eu vou ter uma urina diluída, então minha osmolaridade urinária ela vai ser baixa, menor do que 300. Eu não consigo reabsorver sódio, então meu sódio urinário vai ser um sódio urinário maior do que 40, mas a minha densidade urinária não. A minha densidade urinária ela vai ser uma densidade urinária baixa, porque a urina vai ser diluída. Tá, ok? Então, voltando para a nossa questão. Olha como que agora a gente consegue ler a questão de uma maneira um pouquinho diferente. Esse paciente aqui, que evoluiu, chegou para você com uma creatina de 6, uma ureia de 250. Eu já sei dizer que esse paciente,
ele fez uma lesão renal aguda, até que se prove o contrário, uma lesão renal aguda CADIGO 3, porque a creatina está maior do que 4, e que provavelmente tem uma necrose tubular aguda, porque isso é secundário a um processo de rabdomiólise. A CPK dele está aumentado. Então, você consegue ler diferente a questão e consegue marcar a alternativa correta. Infarto agudo, aqui não tem nada para infarto agudo, nem infarto cerebral. É uma questão relativamente simples, mesmo que você não soubesse dos diagnósticos, né? dos conceitos. E olha só como eles gostam de cobrar isso nas provas, né? Ó, insuficiência renal aguda pós-choque hipovolêmico deve-se ao quê? O paciente teve um choque hipovolêmico, você tentou fazer volume, o paciente não respondeu, teve que entrar com droga vasoativa, entrou com noradrenalina, entrou com vasopressina, você não teve uma resposta satisfatória. Esse paciente com choque hipovolêmico, ele fez o quê? Ele fez uma necrose tubular aguda, ele se encaixa nessa coluna aqui. E se ele se encaixa nessa coluna, é a necrose tubular, você marca e gabarita a questão. Ó, mais uma questão sobre insuficiência renal aguda. Você percebe que o SUSEM e as provas de residência e a nossa prática clínica, a gente vê muita lesão renal aguda. Então, são conceitos importantes que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Aqui é uma pergunta simples. O distúrbio eletrolítico presente na insuficiência renal aguda é... Pensa um pouquinho. Hipomagnesemia, hipercalcemia, hipernatremia, hipofosfatemia ou hiperpotassemia, hipercalemia? O que você colocaria aqui nessa questão? Essa questão aqui é simples, você vai pegando isso no seu dia a dia, na prática, mas existe um macetezinho que pode nos ajudar. É um método mnemônico, não fui eu que inventei, queria ter inventado, mas não tenho essa capacidade, que diz o seguinte: na lesão renal aguda, tudo sobe, exceto bacana. Né? Pode não parecer fazer sentido na primeira leitura, mas faz. Você vai lembrar que na lesão renal aguda, também na doença renal crônica, você tem distúrbio hidroeletrolítico, tudo sobe, exceto bacana. Como assim, Felipe? Bacana. Ba de baixa, o K de cálcio e o Na de sódio. Então, todos os eletrônitos tendem a subir. O que é aquilo que baixa? Baixa cálcio e baixa sódio. Sabendo desse métodozinho, olha só como fica mais fácil responder a questão. Coloquei aqui do lado para a gente lembrar. Hipomagnesemia, não. Só vai ter hipo, cálcio e sódio. Hipercalcemia, não. Cálcio baixa. Hipernatremia, não. O sódio baixa. Hipofosfatemia, não. Quem baixa é apenas cálcio e sódio. Hipercalemia ou hiperpotassemia, sim. Porque quem baixa apenas é cálcio e sódio. Então, isso em condições, né, normais. Pode ter uma exceção ou outra, mas via de regra, lesão renal aguda cursa com hipercalemia. Existem casos de lesão renal aguda que tem hipocalemia, mas isso a gente vai deixar para um segundo momento, tá ok? Então, você marca a letra E, gabarita a questão, ok? Bom, até agora, então, eu comentei com vocês sobre alguns conceitos importantes de doença renal crônica e de lesão renal aguda. Eles são conceitos que caem nas provas e que também são importantes para a nossa prática clínica. Vou entrar agora em no outro assunto dentro da nefrologia, que são as glomerulopatias. Mas antes disso, alguém queria fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida para esclarecer, antes da gente trocar de assunto? Tudo Professor, tranquilo? teve uma pergunta no chat. O Yuri perguntou: professor, existem cenários específicos em que a CKD-EPI é superior a MDRD ou vice-versa? Olha, excelente pergunta. São as duas formas que a gente tem. A gente tem a CKDEP e tem a MDRD. A primeira que foi estudada foi a MDRD. Só que a MDRD, ela não incluiu no seu estudo pacientes diabéticos e pacientes com função renal normal. Então, para taxa de filtração acima de 60, a CKDEP, ela é melhor, porque no estudo da CKDEP, ela incluiu pacientes com função renal normal e pacientes diabéticos, que não foi incluído no estudo da MDRD. Abaixo da taxa de filtração glomerular de 60, ambas as fórmulas são equivalentes, tá? Então, realmente tem essa diferença. Se você já souber que o paciente tem uma taxa de filtração glomerular, você pode usar tanto uma quanto outra. Na prática, a gente só usa a CKDEP porque a CKDEP é melhor sempre, entendeu? Mais alguém? Alguma pergunta? Não? Então, posso seguir?
estou escutando. Som. Estão me escutando? Sim, a gente continua te ouvindo. Ah, Pode tá. Então, seguir, beleza. sim. Tá ótimo, então. Vou colocar aqui para a gente retornar. Então, falamos de lesão renal aguda e agora nós, e doença renal crônica, vamos entrar no campo das glomerulopatias. Essa questãozinha aqui é uma questão interessante. Paciente em investigação diagnóstica do quadro de edema generalizado, predominando na região de pálpebra, hipertensão arterial e hematura dismórfica. Apresenta exame laboratorial revelando queda do complemento sérico. Dos diagnósticos diferenciais abaixo, aquele que não se aplica ao caso é... Essa aqui é uma questão que é um pouquinho mais trabalhosa, que exige alguns conceitos um pouco mais elaborados. Tá? Então, a letra A, será que esse paciente tem uma glomerulonefrite pós-infecciosa, uma crioglobulinemia, uma nefropatia por IgA ou uma nefrite lúpica? Tenta pensar rapidinho aí. Letra A, letra B, letra C ou letra D, nefrite lúpica. Edema, hipertensão, hematura. Ok? Bom, essa não é uma questão tão simples, porque ela envolve um conceito que é um pouquinho decoreba, não tem jeito, tá? Mas quem fez a questão, quando ele fez, ele colocou algumas informações que são fundamentais, que você tem que pescar. Você viu numa questão de prova e na prática clínica, edema, hipertensão e hematura dismórfica, você tem que obrigatoriamente lembrar de síndrome nefrítica, tá? Então, um conjunto de hematura dismórfica, hipertensão arterial e edema tem que levar ao diagnóstico de síndrome nefrítica. E, Felipe, o que é síndrome nefrítica? É uma inflamação do seu glomérulo, aqui é uma representação esquemática do tufo capilar glomerular, da cápsula de Bowman, da arteríola aferente e eferente, onde você tem um insulto que gera uma inflamação. Quando você gera uma inflamação, geralmente você tem um início agudo, você não consegue filtrar, você acumula líquido, a sua barreira de filtração, formada pelo endotélio, a membrana basal glomerular e os podócitos, ela fica fragilizada. Então, as hemácias passam por aqui. Quando as hemácias passam por dentro do glomérulo, elas ficam dismórficas. Então, você vai ter hipertensão, você vai ter edema e você vai ter uma hematura dismórfica, ok? Quando você pensa nesses diagnósticos de síndrome nefrítica, você pensou aqui edema, hipertensão e hematura dismórfica, você pode ter todas essas causas de glomerulonefrite pós-infecciosa, de crioglobulinemia, de nefropatia por IgA e de nefrite lúpica, causando síndrome nefrítica. Então, isso não ajudou. Por quê? Porque a questão queria que você entendesse um conceito que é um pouquinho decoreba, mas a medicina tem cheio de decoreba, não tem jeito, que é isso aqui, ó, teve queda no complemento sérico. Então, você fez o diagnóstico de síndrome nefrítica, você sabe que tem hematura, hipertensão, hematura dismórfica, hipertensão e edema, mas você também tem que ir um passo a mais. Eu trouxe aqui uma imagem do Tratado de Nefrologia, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que diz o seguinte: teve um diagnóstico de síndrome nefrítica, um conjunto de sinais e sintomas, né, clássicos, aquela tríade. Você vai dosar o complemento. Se o complemento veio baixo, você pode ter uma glomerulonefrite pós-estreptocócica, você pode ter uma nefrite lúpica, você pode ter uma crioglobulinemia, você pode ter uma endocardite, uma membrana proliferativa, entre outras causas. Se o seu complemento veio normal, você vai considerar nefropatia por IgA e algumas vasculites ANCA relacionadas, tá? Então, quando você tem esse conceito em mente, paciente com uma síndrome nefrítica, isso aqui tudo pode dar síndrome nefrítica, mas que ele tem um complemento sérico baixo, aquela que não se aplica é a nefropatia por IgA. Por quê? A nefropatia por IgA, ela tem um complemento normal. Foi uma questão relativamente de um nível um pouco mais acima das outras, porque exigia que você soubesse isso. No nosso dia a dia, a gente acaba decorando porque a gente acaba vendo muito desses pacientes, né? Só um parênteses aqui, a glomerulonefrite difusa aguda, o principal protótipo dela é a glomerulonefrite pós-estreptocócica, que geralmente acontece naquela fase da infância, onde o paciente teve uma faringoamidalite, uma piodermite, dias a semanas depois, ele desenvolve um quadro de síndrome nefrítica, né? Hipertensão, hematura dismórfica e edema. Ela tem ficado cada vez menos frequente, menos comum, mas eles adoram também cobrar esse conceito de GNPE em prova de residência e na prova da SUSEMI também. Bom,
Sabendo já desse conceito, você vê, ó, eles querem que você domine esse assunto. Pelo menos aqui foi uma questão mais fácil, né? As doenças glomerulares podem se manifestar de 3 formas principais: síndrome nefrítica, síndrome nefrótica e doença renal assintomática. São considerados achados essenciais para o diagnóstico de síndrome nefrítica o quê? A gente acabou de ver: edema, hipertensão e hematura. Para ficar bonitinho, a gente colocaria o quê? Hematura dismórfica. Essa hematura dismórfica é porque, lembra, gente, ela teve origem no glomérulo. Toda vez que você for solicitar esse exame, isso é muito bom, isso é muito bonito na prova. No nosso dia a dia, a pesquisa de hematura dismórfica é muito complexa, porque é um exame de bancada, é um exame que o paciente tem que fazer na urina e tem que ir direto para o microscópio para poder ser avaliado. Agora, imagina isso no Sérgio Franco, no Braunstem, no Labs ou em qualquer outro laboratório onde tem 1 milhão de urinas. A gente nunca sabe quando vai ser feita aquela avaliação. E nem todos os laboratórios sabem fazer, porque precisa de microscópio com contraste fase. Então, a gente acaba tendo uma dificuldade na prática. Lá no fundão, a gente tem no laboratório do professor Carlos Pérez, que ele faz essa avaliação e a gente aprende a fazer isso na prática, tá? Mas no particular, às vezes fora do fundão, a gente tem uma dificuldade maior de fazer essa avaliação, que é fundamental para a gente poder entender a propedêutica de pesquisa de hematura. Ok? Então, entendemos esse conceito de síndrome nefrítica. A próxima questão é: dentre os achados abaixo, qual destes é menos provável em uma síndrome nefrótica por glomerulonefrite membranosa? Então, você lembra quais são qual é a tríade, ou quais são as características de um paciente com diagnóstico de síndrome nefrótica? Aí a letra A: proteinúria maior que 3,5 gramas em 24 horas, tá? Hiperlipidemia, hipoalbuminemia, hematura, ou letra E, anasarco. Qual dessas é a menos provável de acontecer em um paciente com síndrome nefrótica? Qualquer que seja a síndrome nefrótica, pode ser por membranosa, por gesto, lesão mínima, membrana proliferativa, a menos comum. Bom, o que essa questão quer? Ela quer saber se você tem um conhecimento da síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica é definida classicamente como uma proteinúria maior do que 3,5 gramas por 1,73 metro quadrado e hipoalbuminemia. Atenção, se você tem aquele paciente diabético, mal controlado, que começa a reclamar para você que está com edema de membros inferiores, urina espumosa, você pede uma urina de 24 horas para ele, e ele tem uma urina de 24 horas com 4 gramas de proteína, mas tem uma albumina normal, esse paciente não tem síndrome nefrótica. Esse paciente tem proteinúria nefrótica. São conceitos diferentes. O conceito de proteinúria nefrótica é quando o paciente não tem albumina baixa. E o conceito de síndrome nefrótica é quando ele tem proteinúria e tem uma albumina abaixo do valor do nível de referência, abaixo de 3,5 geralmente. Tá ok? Isso é muito importante, porque isso nos ajuda a pensar em causas, né? Causas secundárias para a síndrome nefrótica ou causa primária. Por consequência, né, dessa perda de proteína, principalmente da albumina, que é a principal proteína plasmática, a gente diminui nossa pressão coloidosmótica, nossa pressão oncótica. Então, a gente acaba perdendo líquido do intravascular, para o interstício, para o terceiro espaço. Então, você tem um paciente com edema de membros inferiores, com derrame pleural, com ascite. É bastante comum com a síndrome nefrótica. Além disso, como você está perdendo muita proteína, o seu fígado pensa: poxa, estou perdendo muita proteína, eu vou ajudar a sintetizar, a produzir mais proteínas. E eles acabam produzindo lipoproteínas. Por essa produção de lipoproteínas, você gera, então, a dislipidemia. Então, é muito comum esse achado aqui na síndrome nefrótica. Proteinúria, hipoalbuminemia, tem que ter um edema e dislipidemia. Só que, além de perder a albumina, você pode perder outras proteínas, como a antitrombina 3. Se você perde a antitrombina 3, você tem maior risco de trombose. A glomerulopatia membranosa, ela está mais associada ao maior risco de trombose de veia renal esquerda, principalmente. Questão de prova, isso, inclusive. A imunoglobulina você também pode perder, você gera o maior risco de infecção por germes encapsulados. E você também pode perder transferrina, o que prejudica a célula, o que leva, perdão, à anemia. Então, você percebe que a proteinúria nefrótica, ela pode gerar, ela perde, além da albumina,
outras proteínas que podem gerar uma série de complicações clínicas, trombose, infecção, anemia. Inclusive, a anemia refratária de difícil controle, que você não está entendendo por quê, vale sempre a pena pesquisar síndrome nefrótica. E um parênteses importante, nas causas de síndrome nefrótica, a lesão mínima, ela tem uma proteinúria seletiva. Isso porque ela tende a perder quase que exclusivamente a albumina. Tá? Isso também tende a ser, às vezes, questão de prova, uma proteinúria seletiva. A gente tem que lembrar de síndrome nefrótica por lesão mínima. Tá? Perfeito? Então, dentre os achados abaixo, qual deste é menos provável em uma síndrome nefrótica, por qualquer que seja o motivo? O menos provável é a hematura. É menos provável, porque não é impossível de acontecer. Pelo contrário, cerca até de 20% dos pacientes podem ter uma hematura microscópica. Hematura macroscópica aí é muito pouco provável mesmo, tá? Mas uma hematura microscópica pode ter, o paciente tem uma GESF, ele tem uma proteinúria e às vezes tem uma hematura, tá ok? Enfim, esses são os principais conceitos, então, de uma síndrome nefrótica e de uma síndrome nefrítica. Alguém queria comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida em relação a esses tópicos? Porque a gente vai mudar de novo o nosso assunto aqui na aulinha. Por enquanto, não teria uma pergunta no chat, não. Beleza, então vamos seguir. Tá? Vamos entrar agora numa das áreas mais bonitas da nefrologia, que são os distúrbios hidroeletrolíticos ácido-básico, que dá aquele medo, muitas vezes, de você interpretar uma gasometria, de você ver um paciente com um quadro clínico de acidose, de repõe bicarbonato, não repõe bicarbonato. E a gente vai citar aqui os principais componentes da acidose e da alcalose metabólica. Tá? Então, essa questão aqui é uma paciente de 25 anos, ela é trazida para o hospital com quadro de náuseas, vômitos, seguidas pela queda do nível de consciência. Ao exame físico, torporosa, taquipneica, com padrão respiratório de Kussmaul. Os exames laboratoriais mostram acidose metabólica com hiato aniônico elevado, com anion gap elevado. São causas possíveis do distúrbio ácido básico descrito acima, exceto, ou seja, qual dessas causas abaixo ela tem uma acidose metabólica com anion gap normal, ou também chamada de uma acidose metabólica hiperclorêmica. Letra A, cetoacidose diabética. Letra B, overdose de aspirina. Letra C, acidose tubular renal. Ou letra D, uremia. Esse tipo de questão é uma questão clássica de prova, todo ano cai em alguma prova de residência. É um assunto que a gente realmente tem que dominar. Ok? Pensar um pouquinho, cetoacidose diabética, overdose de aspirina, acidose tubular renal e uremia. Qual dessas teria uma acidose metabólica com anion gap normal, também chamada de hiperclorêmica? Bom, quando a gente fala de acidose metabólica, a acidose metabólica é a redução do bicarbonato com consequente queda do pH. Então, a gente tem distúrbios que podem ser metabólicos ou tem distúrbios que podem ser respiratórios. Os distúrbios metabólicos, eles estão relacionados com o bicarbonato. Quando desce é acidose, quando está acima é alcalose. Okay? E os distúrbios respiratórios estão relacionados diretamente com o PCO2, o gás carbônico. Okay? Quando o PCO2 está alto, você tem uma acidose respiratória, quando o PCO2 está baixo, você tem uma alcalose, a grosso modo, é claro. E aí, quando você tem uma redução do bicarbonato, você vai levar uma queda do pH, gerando acidemia. Só que o nosso corpo entende, poxa, eu não posso ficar com esse pH acidótico. Então, a gente vai gerar uma resposta para tentar atenuar, amenizar essa acidose. A resposta metabólica, quando o distúrbio é primário metabólico, a resposta secundária sempre vai ser respiratória. Nesse caso, como você reduziu o bicarbonato e como você reduziu o pH, o seu centro respiratório vai pensar, eu preciso, então, atenuar essa minha acidose, eu vou fazer o quê? Vou lavar o CO2, porque o CO2 é carga ácida. Então, se eu tirar carga ácida através da hiperventilação, eu vou estar tentando atenuar esse pH. Isso é a nossa resposta fisiológica. Mas quando a acidose metabólica ela se instaura, a gente vai ter as consequências. Como a gente viu, vai ter hiperventilação, vai ter dispneia, vai ter alteração do nível de consciência, vai ter alterações do miocárdio, da contratibilidade, da redução do miliar para arritmias.
Porque para o bom funcionamento do nosso organismo, né, para as reações enzimáticas serem catalisadas, elas precisam funcionar numa faixa estreita de pH, que vai de 7,35 a 7,45. Quando o pH está abaixo de 7,35 e com uma redução de bicarbonato, você tende a ter a acidose metabólica. Agora, pensou em acidose metabólica, tem que pensar nas causas. Não tem jeito. Isso aqui é fundamental para a gente poder pensar. Quais são as causas? Lembra, o conceito de acidose metabólica é a redução do bicarbonato. O mais fácil de você pensar, o mais fácil de entender, se a acidose metabólica está relacionada com a queda do bicarbonato, eu posso perder meu bicarbonato. Então, se eu perder meu bicarbonato, eu vou gerar uma acidose. Isso é fácil de entender. Agora, como é que você perde o bicarbonato? Você pode perder o bicarbonato por via gastrointestinal, diarreia, fístulas biliares, pancreáticas, tudo aquilo que está abaixo da segunda porção do duodeno é rico em bicarbonato. Então, se você tem diarreia, se você tem fístulas pancreáticas ou biliares, você perde bicarbonato através desses fluidos, ok? Se perder o bicarbonato baixa, acidose metabólica. Agora, você também pode perder bicarbonato através da via renal, uma acidose tubular renal, o uso de um diurético de amox, acetozolamida, que ele altera no túbulo proximal a reabsorção de bicarbonato, você perde bicarbonato pela urina. Então, essa coluna aqui, às vezes, é a coluna mais fácil de você entender. Porque se a acidose metabólica é a redução do bicarbonato, é só eu perder bicarbonato, pelo trato gastrointestinal ou pela via renal. Agora, você pode ter uma acidose metabólica porque você acumulou ácidos. Como assim, Felipe? Porque você gerou ácidos de maneira excessiva. Então, acontece na acidose lática, acontece na cetoacidose diabética, na cetoacidose alcoólica, nas intoxicações exógenas. Mas, Felipe, se acumulou ácido, por que você vai ter, e a definição é queda de bicarbonato, por que você vai ter acidose aqui? Pensa bem, se você tem um ácido, uma quantidade de ácido, você tem uma quantidade de bicarbonato que estão estáveis no seu organismo, o bicarbonato, ele tampona o ácido. Então, está tudo resolvido. Agora, quando você acumulou ácido, esse bicarbonato ele vai ter que ser consumido para poder tentar tamponar esse excesso de ácido. Então, você tem uma queda relativa de bicarbonato. Aqui nessa coluna de perda de bicarbonato, você realmente perdeu o bicarbonato, por via gastrointestinal ou por via renal. Aqui você não perdeu o bicarbonato, você só aumentou o ácido e agora você vai ter que ter mais bicarbonato para poder tamponar. Entendeu? Então, essa é uma forma de você acumular, quando você gera de maneira excessiva os ácidos. Agora, você também pode reduzir a excreção renal de ácido. A nosso rim, quando funciona normal, ele libera, excreta ácidos normalmente. Quando você diminui a função renal, você diminui a capacidade de excretar qualquer soluto, inclusive os ácidos, através da urina. Você não consegue eliminar. Então, você acumula e acontece a mesma coisa. Acumulou ácido, você tem uma quantidade X de bicarbonato no sangue, você tenta tamponar, só que chega uma hora que você não consegue. Então, você acaba consumindo o seu bicarbonato. Um déficit relativo de bicarbonato. Tá ok? Bom, eu sei que é muita coisa, mas vamos lá. Coragem. Quando a gente tem essa acidose metabólica, então, você entendeu a patogênese, agora a gente tem que entender o onion gap. E, cara, o onion gap é um assunto que às vezes a gente fica um pouquinho assustado, mas não é tão difícil assim. Vamos lá. O onion gap, a gente tem que entender o princípio da eletroneutralidade. O que é esse princípio, Felipe? A carga positiva, os cátions mensurados e os cátions NM não mensurados, tem que ser igual à carga negativa, os ânions mensurados versus os ânions não mensurados. O que são esses cátions de ânions não mensurados? Que a gente não tem laboratório, disponibilidade de ficar dosando, a gente não dosa tudo. Né? Então, qual que é o principal cátion mensurado? O sódio. E quais são os principais ânions mensurados? O cloro e o bicarbonato. Continha matemática, um para lá, outro para cá, a gente chega na fórmula. O onion gap é igual ao sódio menos o cloro mais bicarbonato. Então, toda vez que você estiver frente a um paciente com acidose metabólica, você tem que obrigatoriamente calcular o onion gap. Por que você tem que calcular esse onion gap, Felipe? Justamente para poder dividir as suas acidoses. Os onion gaps são os ânions não mensurados. E essa relação aqui, segundo o Tratado de Nefrologia, o valor normal é 10 mais ou menos 2. Lá no fundão, a gente utiliza um onion gap de 16, né? O nosso valor lá é de 16, mas o tratado fala de 10, então a gente pode ter essa variação na literatura. O fato é que, não importa qual seja o valor de referência, quando você tem um onion gap aumentado, significa que você tem um acúmulo de ácidos.
Então, se você tem um acúmulo de ácido, você vai ter nessa parte da coluna. Ou porque você gerou, você tem uma acidose lática, você produziu lactato. Lactato é um ânion não mensurado na nossa prática. Então, você vai aumentar o ânion gap. Quando você tem um quadro de acetoacidose diabética, o beta-hidroxibutirato é um ânion não mensurado, que ele se acumula nesses quadros. E aí você tem uma acidose metabólica, com o ânion gap aumentado. Quando você tem intoxicação exógena, a mesma coisa. A redução de excreção renal de ácidos, você tem os produtos do metabolismo de aminoácidos de enxofre, que geram o ácido sulfúrico. Então, nesses casos, que é um ânion não mensurado. Se você tem redução de excreção desses ácidos, você acumula esse ácido no sangue e você aumenta o ânion gap. Então, o ânion gap é uma forma simples de você avaliar quais seriam esses ânions não mensurados que estão em excesso no nosso organismo. E quando você tem um excesso desses ácidos, você vai pensar nessas possibilidades aqui. Não em perda de bicarbonato, mas um déficit relativo de bicarbonato. Eu sei que é um assunto um pouquinho delicado, mas eu acho que dá para a gente entender dessa maneira um pouquinho mais simples. E aí, quando a gente vai para a nossa questão, ele fala aqui, ó, o paciente tem uma acidose metabólica com ânion gap elevado. Qual dessas causas aqui abaixo não tem um ânion gap aumentado? Qual dessas causas? É só a gente ver, ó, a cetoacidose diabética produz o beta-hidroxibutirato, então você gerou ácido. Se gerou ácido, vai ter um ânion gap aumentado. A overdose de aspirina, a aspirina também gera ácido, então você vai ter um ânion gap aumentado. A uremia, a gente falou, gera ácido também, porque você tem a redução da excreção, né? Na geração, a redução da excreção. O único que não tem um ânion gap aumentado é justamente a acidose tubular renal, porque você tem perda de bicarbonato, ok? Na artéria proximal. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes, ok? Então, perceba, eu acho que o conceito mais importante que a gente entender, essa perda de bicarbonato, esse acúmulo de ácido, e esse acúmulo de ácido ou redução da excreção está relacionado diretamente ao aumento do ânion gap. Vamos lá. Eu sei que é um assunto complicado, mas eu acho que deu para explicar um pouquinho agora sobre esse assunto. Enfim, vamos para a próxima questão. Questão número 9. Calma que está acabando, gente. Bom, no tratamento inicial de um paciente com alcalose metabólica hipoclorêmica, a reposição deve ser feita com a seguinte solução. Tenta pensar um minutinho aí sobre essa questão. Uma alcalose metabólica hipoclorêmica, tem que repor volume, fazer uma reposição hídrica. Eu faço com cloreto de sódio, faço com glicose hipertônica, faço com fosfato ácido de potássio, com cloreto de potássio. Como é que funciona? Tá? Bom, quando a gente fala de alcalose, a alcalose vai ser o quê? O oposto da acidose. Se a acidose é perda de bicarbonato com queda do pH, a alcalose é aumento do bicarbonato com consequente elevação do pH. Isso vai gerar também uma resposta secundária. A resposta secundária aqui, o nosso centro respiratório vai entender, poxa, eu preciso reter o meu CO2 para poder atenuar a minha alcalose. E como é que eu vou reter esse meu CO2? Hipoventilando. Só que a gente não consegue hipoventilar, fazer uma incursão respiratória por minuto, 2 incursões respiratórias. Claro que não. A gente tem a limitação da hipoxemia. Então, a resposta secundária na alcalose metabólica tende a ser a menor, menos eficiente do que a resposta secundária na acidose. Porque na hiperventilação você consegue ficar taquipneico, ter 40 incursões respiratórias por minuto, até você fadigar. A hipoventilação você não consegue ter 2 porque você teria a limitação da hipoxemia. Enfim, da mesma forma que a gente entendeu, então, a acidose metabólica da forma da etiologia, a gente vai tentar entender a alcalose metabólica em relação à etiologia. O que iniciou a alcalose? E uma outra pergunta que é importante, o que está perpetuando a alcalose? Tá? Etiologia, vamos lá. Se a alcalose é o acúmulo de bicarbonato, o mais fácil de você pensar é porque você está dando mais bicarbonato para o paciente. Isso pode acontecer de maneira iatrogênica, inclusive. Você administrou muito bicarbonato de sódio, perdeu ali a mão na hora de dar o sódio para o paciente, bicarbonato de sódio, e você gerou uma alcalose metabólica. Um paciente que é submetido a transfusão maciça também pode evoluir com uma alcalose metabólica. Agora, a outra forma de você ter alcalose metabólica não é porque você acumulou ácido diretamente, de maneira iatrogênica, sim porque você perdeu H+. Vamos lá, o H+, ele precisa ser tamponado pelo bicarbonato. Se você perder o H+, você vai ter um excesso de bicarbonato relativo. Você não tem um excesso de bicarbonato total, mas você tem um excesso de bicarbonato relativo. Por quê? Porque você perdeu o H+, e você precisa tamponar menos ácido, ok? E como é que a gente pode perder H+.
da mesma forma da acidose, ou por via gastrointestinal ou por via renal. Na via gastrointestinal, a gente pode perder bicarbonato como? Através de vômitos e de sonda nasogástrica, os principais exemplos. Como é que isso funciona, Felipe? Toda vez que você se alimenta, o alimento chega no estômago, as células parietais elas vão lá e liberam o suco gástrico, ajudam a liberação do suco gástrico. Para cada MEC de próton, de H+, que você libera na luz estomacal, você libera um MEC de bicarbonato, para manter o princípio da eletroneutralidade. E esse bicarbonato vai ser jogado através do suco pancreático na região do duodeno. Então, quando você tem um vômito ou sonda nasogástrica, você produziu um MEC de H+, um MEC de bicarbonato. Só que como você vomitou, você retirou ou pela sonda nasogástrica H+, você não devolve esse bicarbonato para o duodeno, porque o alimento ele não vai passar mais pelo duodeno. E você deixou, então, esse paciente com um MEC de bicarbonato a mais. Ou seja, você teve um bicarbonato e você produziu um bicarbonato, um H+, um bicarbonato, e agora você eliminou esse bicarbonato, esse H+, só sobrou o bicarbonato. Deu para entender? É mais ou menos nesse sentido. E quando você tem perda de H+, você também pode ter a perda, além pelo trato gastrointestinal, pela via renal. Como é que funciona isso? Você pode ter uso de diuréticos tiazídicos, a furosemida, diurético de alça, né? Síndrome de Bartter, Giltman ou excesso de mineralocorticoide. Vamos lá. Fisiologia renal. Quando você tem lá o seu túbulo, o seu nefro, a alça espessa ascendente de Henle. A alça espessa ascendente de Henle, ela tem um transportador, NKCC2, sódio, cloro, sódio, potássio, 2 cloro. Quando você inibe esse transportador, sódio, potássio, 2 cloro, você não reabsorve sódio aqui na alça espessa ascendente de Henle. A hidroclorotiazida, ela inibe o transportador, o trocador, NCC, que é sódio e cloro. Então, se você inibiu aqui, você não reabsorveu o cloro, o sódio. O que vai acontecer? Mais sódio vai chegar para o seu lúmen distal, lá no néfron distal. A aldosterona vai entender, poxa, tem chegado aqui muito sódio, então eu vou reabsorver o sódio e vou eliminar potássio e vou eliminar também aqui H+. Então, se você tem um paciente, um quadro de excesso, com o uso de furosemida, o uso de hidroclorotiazida, o excesso de mineralocorticoide, você reabsorveu muito sódio e elimina no túbulo distal H+, causando, então, a sua alcalose metabólica. Então, a gente entendeu o que iniciou a alcalose metabólica. Só que a alcalose metabólica pode ser por perda gastrointestinal, por perda renal, pode ser por iatrogenia, excesso de bicarbonato, transfusão maciça. Existem essas situações, mas em situações normais, nas condições normais de temperatura e pressão, se eu tomar 1000 mEq de bicarbonato aqui agora, eu não vou morrer. Foi feito um estudo em pacientes que não tinham nenhuma alteração clínica laboratorial e deram todo dia 1000 mEq de bicarbonato para esses pacientes. E nenhum desses pacientes desenvolveu alcalose metabólica. Por quê? A gente tem uma capacidade de excretar bicarbonato muito grande pela urina, se a gente quiser. Então, ele tem que ter um fator que perpetua a alcalose. Então, toda vez que você lembrar de alcalose, você tem que pesquisar, poxa, o que está perpetuando a minha alcalose aqui? E os principais fatores são insuficiência renal, porque se você diminui a sua taxa de filtração do glomerular, se você diminui a sua capacidade de secretar, de excretar solutos, você também diminui a sua capacidade de excretar bicarbonato, você acumula. A hipovolemia, tá? Por que a hipovolemia? Quando você tem no túbulo proximal a reabsorção de sódio, você reabsorve sódio e você acaba gerando uma reabsorção de bicarbonato. Então, quando você tem uma hipovolemia importante, toda vez que você reabsorve o sódio, seu túbulo proximal está ávido por reabsorver sódio, você também vai reabsorver bicarbonato. Reabsorvendo bicarbonato,
paciente responde à salina, responde a soro fisiológico. Enquanto que, se o cloro urinário for aumentado, esse paciente não vai responder a volume, porque ele não está depletado de volume. Ok? Por isso que nessa questão, o paciente com alcalose metabólica, a questão já está falando, ó, a reposição hídrica. Então, o paciente que vai responder a volume. Você faz o quê? Você faz cloreto de sódio. Poxa, Felipe, por que eu não posso fazer Ringer lactato? Porque soro fisiológico aqui é melhor. Lembra, a alcalose metabólica anda junto com hipovolemia, hipocloremia, hipocalemia. Então, toda vez que você tem uma alcalose metabólica, se você fizer volume, independente qual seja aqui, Ringer lactato ou sódio, você vai estar resolvendo o problema da hipovolemia. Beleza, você está ajudando um fator. Mas é a hipocloremia. Lembra que a gente lá no túbulo distal, a gente tem um trocador. Você reabsorve cloro e você elimina bicarbonato. Você vai estar dando mais um estímulo, corrigindo mais um estímulo que pode perpetuar a acidose. Então, na alcalose, você tem que fazer preferencialmente soro fisiológico. Porque o soro fisiológico, você resolve a hipovolemia, resolve a hipocloremia, e se o paciente tiver hipocalemia, você também pode fazer, colocar um potássiozinho no soro. Tá? Eu sei que esses assuntos são assuntos complexos, muitas vezes a gente fica com uma certa dificuldade, mas a princípio é isso, gente. Trouxe para vocês aqui os conceitos de doença renal crônica, lesão renal aguda. Falei também um pouquinho sobre algumas glomerulopatias, as principais síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, e falamos agora de acidose metabólica e alcalose metabólica. É isso que eu tinha para apresentar para vocês aqui hoje. Professor, muito obrigada pela aula. Foi incrível, como sempre. Você quer falar? Não, queria agradecer também pela aula. Foi muito boa e são conceitos bem difíceis mesmo, né, professor? Mas que é bom a gente já ter contato desde do começo, assim, terceiro período, já dá uma ajudada. A gente vai se acostumando, né, com esses conceitos, e quando chegar na hora você vai perceber menos dificuldade, com certeza. Tá certo? Bom, gente, foi um grande prazer. Alguém tem uma pergunta, alguma dúvida, algo que queira comentar? E no chat, o Yuri perguntou: professor, existe um valor padronizado de cloremia para o cálculo de NGAP quando não temos dosagem de cloro disponível? Então, você tem que ter o cloro para poder fazer o ion gap. Isso inclusive, uma coisa meio complicada, porque a maior parte das vezes as pessoas não pedem cloro. Em terapia intensiva, em emergência, é fundamental você solicitar o cloro para você poder utilizar no cálculo do ion gap. Uma alternativa que a gente faz muitas vezes é utilizar o cloro da gasometria, porque todo paciente que está mais grave, está com acidose, fez uma gasometria. Então, às vezes, tem um cloro lá, você acaba utilizando o cloro da própria gasometria, tá? Mas o melhor é o cloro sérico mesmo. Gente, professor, eu tenho uma dúvida também, que é mais em relação a fazer prova mesmo. Você falou que, em relação ao NGAP, que no fundão é 16. E eu estava acostumada com 16 também. E você falou que no tratado de nefro fala 12. Isso. Para a prova, considera 12, então? Olha, para a prova, eu acho que para fazer uma questão com bom senso, né, geralmente a pessoa que escreve a aula, que redige a questão, ele vai colocar um ion gap de 18, de 20, dificilmente ele vai colocar um ion gap ali de 14. Mas ali você vai ter que estudar as referências bibliográficas de cada edital para você poder entrar com recurso se for o caso. Porque se a referência bibliográfica for o tratado de nefrologia, que não a parte das vezes são, ou o tratado, ou o Riela, que é um outro livro de nefrologia, você pode utilizar de 10, mais ou menos 2 à vontade. Mas na prova do fundão, sempre vai ser 16. Obrigada. E teve uma aluna também que perguntou que, lá quando você estava falando sobre síndrome nefrótica, você falou que você pode cuidar da albumina, mas outras proteínas, né, como a imunoglobulina, antitrobina 3. E qual que foi a outra que você falou? Transferrina. Tá? Que pode gerar, então, anemia. Professor, eu tenho uma outra pergunta. Está perguntando, o Yuri, se existem cenários específicos em que CKDEP é superior a MDRD. Ou o contrário. Eu acho que a gente até comentou um pouco, né, sobre essa questão, mas o CKDEP, ela é melhor, porque o estudo do CKDEP utilizou pacientes que eram diabéticos e pacientes com função renal normal.
Então, para aqueles pacientes que tiverem a taxa de filtração glomerular acima de 60, o CKDEP vai ser melhor. Para a taxa de filtração glomerular abaixo de 60, tanto faz uma ou a outra. Mas como a CKDEP é sempre melhor, a gente sempre utiliza a CKDEP. Acho que é isso. Beleza. Então, muito obrigada mais uma vez. A aula foi excelente. Obrigado, gente. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está à disposição aqui. Tá ótimo. Todo mundo no chat. Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço, uma ótima noite.